Bem-vindos a mais um episódio Vênus. E hoje eu estou com um grande amigo, Gustavo Martins. E essa pessoa, além de ser mentor do G4, mentor financeiro, foi CFO da Canui, ele foi diretor de planejamento estratégico e pricing da Dafit, depois foi CIA, ele tem uma carreira linda, ele tem uma inteligência emocional incrível, porque a gente estava conversando lá fora e eu acho que a vida vai trazendo isso, né? E eu quero convidar você a dividir um pouco disso comigo, com todas as pessoas que me seguem, porque quando a gente fala de financeiro, a gente está falando de uma grande inteligência emocional, né, Gu? E você abre esse leque, então muito bem-vindo ao nosso podcast. Ju, obrigado pelo convite. A gente estava conversando ali fora, quase choramos junto. Ou choramos junto? Choramos. Não vamos mentir. Exato. O papo é muito rico cada vez que a gente conversa. Acho que sai muita coisa legal. Espero que nesse podcast a gente consiga trazer um pouco desse lado humano e não só de visão de negócio ou planejamento financeiro. E para mim é uma grande honra. Você é mais do que uma profissional que eu admiro muito. Trabalhamos muito juntos, vivemos muitas dores juntos, né? Perdemos algumas noites de sono ou ganhamos. Ganhamos. E é uma profissional, então, que eu admiro muito, mas além disso, uma excelente mãe, esposa, sou amigo do seu marido e admiro igualmente. E assim, é tão bom quando a gente se vê de novo, conversa, atualiza o papo como agora, que, cara, eu tô, assim, muito animado pro podcast e já impressionado com tudo que vocês construíram nesses últimos anos, como família, com seus filhos. E é uma honra estar aqui nesse podcast falando para quem te segue, eu sei do seu lado humano, sei a pessoa que você é. E, cara, continuem seguindo, porque essa menina é especial mesmo. Vou chorar de novo aqui. Ele também, que é o pai do Gui, maravilhoso, né? Eu lembro quando ele nasceu. Olha só, passa rápido, né? Mas a gente continua jovem. E mais sábios, né, Gu? Eu acho que essa é a grande virtude da gente ter coragem. Então, eu vou começar por um lugar aqui. Você quer falar mais um pouco? Quer falar um pouco do Gui? Quer falar um pouco da sua família? Esse é o lugar. Acho que assim, me apresentando para o público, que eu acho que não... Pro seu público... Eu sou pai, meu filho tem 11 anos, foi um desafio enorme quando ele nasceu, foi bem quando a gente estava na Canui varando noite de trabalhar, né? Vi pouco ele no começo, é um dos pontos que num próximo filho espero corrigir, né? Participar mais, mas nunca deixei de ser um pai muito presente. Sou apaixonado no meu filho, não tenho nem o que falar. E tentar ensiná-lo, educá-lo aí da melhor forma é um desafio constante para qualquer pai e mãe. A gente vive isso até hoje, né? E numa sociedade que muitas vezes está perdida. Sim. E acho que esse papo nosso aqui também pode ter a ver com a educação de filhos, com a educação de pessoas. Essa experiência do G4, que eu já estou aqui há 7 anos vai fazer, me ensinou muita coisa. E a ideia é compartilhar. E você ensinou muita gente também, né? Eu acho que isso é muito bacana. E a gente conversando, né, lá fora, e agora você trazendo sobre a Canui. Eu lembro que eu com aquele barrigão, a gente foi uma grande família. E eu acho que o legal dali é que a gente não foi só uma empresa, foi um ecossistema, né? Então, eu vou dar uns passinhos para trás, só para vocês entenderem um pouco de quem é o Gustavo e a relação dele com... não só com o financeiro, mas como é importante nesse mundo de hoje, até com a IA, né? Que eu falo que a IA não é nada, ela é tudo. Na verdade, ela está transitando. Cada dia ela é uma coisa, cada dia uma ferramenta. E todo mundo um pouco assustado nesse lugar. Então, quando o Gustavo era o CFO, né? Que cuida das finanças, lá na Canui,
eu construí as marcas nativas digitais ali e a gente começou muito pequeno. Hoje eu escrevi sobre isso, o primeiro BP, que eu sentei do lado do Bruno Henriques e montei um esqueleto invisível. A gente fez o primeiro BP e isso se transformou em algo que, não sei nem se você lembra, mas no final eu recebia 2.500, a gente construía 2.500 SKUs a cada trimestre, recebia de 350 a 400 mil itens mês. Então assim, virou um monstro. E lembra que vinha assim, ó, 60 por 60 camisetas, 60... Então é muito lindo ver isso, mas por que eu tô falando sobre isso? O Gustavo, ele foi um parceiro muito estratégico meu ali, porque ele me ensinou, né, a ver... Eu sempre fui comercial e produto, eu acho que esse foi um grande diferencial, mas ele me ensinou a olhar linha por linha, né? E quando você... E eu replicava isso para o meu time. Então, quando você tem uma pessoa de produto, né, que lá tinha toda a parte de a divisão de criação de produto, a olhar todas as linhas de um DRE, faz uma diferença gigantesca, que foi o que a gente fez. A gente breakivou a Canui, né, juntos ali, olhando. Então, se temos dados, falamos com dados. Mas, além disso tudo, né, Gu, você era uma pessoa que eu chegava ali do lado e falava assim, cara, esse fornecedor, ele trabalha com uma margem extremamente apertada e a gente não pode deixar de receber. A gente tinha um schedule, né? A gente tinha uma organização ali muito séria para que essa cadeia viesse junto. Então, quando hoje eu faço zoom out e olho, foi imprescindível essa parte para que essa cadeia crescesse junto também. Então, eu queria que você trouxesse um pouco hoje, Gu, dessa visão que eu acho que hoje é muito fácil falar de algo que foi construído lá atrás, sem ter, a gente não estava copiando nenhum modelo, a gente precisava simplesmente fazer acontecer. Legal. Bom, eu vou voltar um pouquinho na minha história para até te mostrar qual foi o meu ponto de vista e como que eu me integrei ao time, né? Quando eu cheguei, eu tinha me formado em engenharia de produção, eu fiz USP São Carlos. E, cara, eu tive uma vida muito simples, que eu estava te contando ali. E quando eu mudo para São Paulo, eu vim, primeiro emprego foi no Grupo Ultra. Eu trabalhei algum tempo em relações com investidores. Eu escolhi essa área para conseguir olhar um negócio do ponto de vista de quem investe em negócio, o que ele espera como retorno, qual é o objetivo que um acionista tem. E ali foi um ciclo que eu fiz muito legal, porque... Você lidar com muita gente, vários tipos de acionistas, mas no fundo você entende a fundo uma coisa simples, que investidor quer caixa e quer lucro. E aí fui passando por alguns negócios até chegar na Canui, como na Ultrapar, que é a holding do Grupo Ultra. Eu passei por Ipiranga, vivi a aquisição da rede Texaco de postos, depois Ultracargo, Ultragás, Oxiteno, que é uma empresa química, indústria. Daí fui para uma empresa de energia elétrica de capital aberto também, onde eu trabalhei com valuation. Então eu fiz o ciclo tradicional de finanças, que foi contabilidade, depois planejamento estratégico, depois valuation, onde a gente aprende a avaliar uma empresa, um projeto, a partir do quanto se gasta e dos retornos que ele vai dando para o investidor. A gente chama isso de demonstrativo de fluxo de caixa. E o valuation é você trazer esse fluxo de caixa a valor presente, colocar o dinheiro no mesmo momento, no tempo, né? E aí avaliar se aquilo vale a pena ou não ser feito. E aí, na BRF, Sadia, Perdigão, as empresas tinham recém se unido, né? A Perdigão acabou comprando a Sadia, apesar da Sadia ser melhor. E aí tem um lance de cultura para a gente falar depois. Mas eu tive um projeto, peguei um projeto... Acabei liderando ele, não desde o início, mas depois, ao longo do projeto, o VP, o vice-presidente, me colocou como líder desse projeto, que chamava Custo de Servir. Esse projeto era dentro de uma unidade de negócios deles, que chamava Food Services, para um canal que dava prejuízo, o atacarejo. E aí eu acabei tendo que me envolver, trabalhar com várias áreas, desde a área que fazia a concepção do produto, a ficha técnica dele, até a fábrica, né, como planejava a produção desse produto. Depois marketing, precificação,
o time comercial que vendia. Então eu fui entendendo um pouquinho de cada uma dessas áreas. E nessa época eu morava com o Bruno Henriques, que é nosso amigo e foi meu padrinho de casamento e eu dele. E aí eu fui contando para o Bruno um pouco de como que estava o projeto, os resultados que a gente estava conseguindo. Esse projeto deve ter durado uns 2 anos. E virou um case lá dentro, porque acabou que a gente virou esse canal atacarejo do prejuízo para o lucro em pouco tempo e unindo várias áreas. Meio que a gente atuou, nas palavras bonitas de hoje, seria um squad. A gente montou um esquadrão de pessoas de várias áreas e colocou objetivos em comum para essas pessoas. Sim. E em vez das áreas ficarem discutindo, como é muito comum dentro de empresa grande, a gente se abraçou e falou, cara, então tá bom, a gente precisa de caixa, de lucro, virar, em outras palavras, o negócio do prejuízo para o lucro. Como que a gente faz? E aí cada um vai dando uma sugestão e a gente vai juntando as boas ideias, boas práticas e implementando em pequena escala e testando. Isso tudo hoje tem nome, né? Growth Hacking, a parte de teste em pequena escala para achar alavanca. Mas no passado, a gente nem sabia como que chamava isso. A gente só ia fazendo assim, com a boa intenção de ajudar tanto a vice-presidência como a empresa a entregar resultado para o investidor. E aí veio a Canui. O Bruno, em certo momento, ele falou, Gu, eu estou com um desafio na Canui de levar ela para lucro e descreveu um pouco da história recente, né? A Canui vinha crescendo rápido, na época que eu chego, acho que já estava ali num faturamento mensal de uns 4 milhões de reais. E aí, cara, quando eu chego, parecia uma república, né, de estudante. Eu era mais velha. A mais velha, a mais boazinha, porque os outros eram Eu tinha 25 filhos. Exato, você cuidava bastante. O Lu era também um dos mais bem comportados. E do outro lado você tinha o André bagunçando muito. E a gente estava falando isso até no almoço hoje. Mas aí, cara, quando eu cheguei no financeiro, tinha não tinha RP, né? Problema número 1. Não tinha um sistema que concentrava as notas fiscais, contas a pagar, contas a receber. Estava tudo separado em planilhas. Tinha pessoas muito boas. A Canui sempre teve essa característica. Eu falo que é um dos melhores, se não o melhor time que eu já trabalhei. E aí a gente foi vendo os desafios. Tinha os investidores alemães, nos passaram o primeiro desafio, que era, isso no financeiro, de preparar a empresa para IPO, para abrir capital na bolsa. E aí colocaram uma auditoria para nos auditar e ver se todos os números que a gente estava reportando para os investidores eram fidedignos, né, reais. E o segundo grande desafio, que aí sim era para o time inteiro, era o break-even. Sim. Então, assim, primeira semana de trabalho foi caótica. Meu irmão trabalhou, né, na McKinsey. E a McKinsey usa muito essa metodologia. Você entra no negócio e faz um onboard, um começo de discovery. Discovery é você descobrir, mergulhar nas áreas da empresa e entender como elas funcionam. Então, eu lembro que eu fui conversando com cada líder de área e entendendo como funcionavam os processos, as metas, os objetivos. E aí eu fui vendo, caramba, é uma empresa que apesar de não trabalhar com palavras bonitas, reuniões políticas, aquele show que eu tinha visto em BRF, em Grupo Ultra, são empresas mais parrudas, né, que tinham essas rotinas, cerimônias, né? Mas ela fazia as coisas tudo bem feitinho. E mais do que isso, tinha uma cultura da galera compartilhar conhecimento e se abraçar. E nesse contexto que a gente se conheceu, né? Sim. E aí, cara, eu acho que a bagagem anterior que eu contei me ajudou muito a destrinchar o que a gente precisava fazer, né? Não só para cumprir o primeiro objetivo, que era dar mais confiabilidade e agilidade para os processos do financeiro, transparência dos números para a gente tomar decisão. Isso era o mais importante. E acho que isso, trazendo o time junto e definindo metas claras, a gente conseguiria o break-even. Era uma empresa que, na época, ela tinha, na minha visão, ela era um diamante que só precisava ser lapidado. Porque ela tinha um time de marketing digital, que era nosso time de vendas, muito bom, que testava tudo muito rápido e aprendia rápido.
um time comercial, que eram vocês, as principais pessoas, com uma intenção e vontade enorme, que eu não tinha visto nos outros times. Geralmente, quando você olha para times de empresas maiores, é muito seccionado, cada um tem um papel menor na estrutura, e aí você vê um turnover maior. Ali na Canui, não. Vocês eram, de fato, um time, e que, falamos no almoço, vou repetir aqui, vocês abraçavam a causa. Então, vocês, como você disse, você vai lá, faz o business plan, entende a estratégia e aplica a estratégia na ponta com o nosso fornecedor. O nosso time comercial, para quem não está no meio online de e-commerce, ele servia para comprar, né? O objetivo principal do nosso comercial era comprar, e geralmente outras empresas que não online é para vender. Quem vendia era o marketing digital. Só que lá a gente criou as primeiras marcas nativas digitais, então a gente desenvolvia todos os produtos, né? Assim, não, tinha parte das marcas, né? E daí tinha todas as marcas do grupo que a gente foi estruturando, e as licenças, lembra? Também tinha as licenças, que era o nosso P2 ali. Então, a gente tinha o P1, que era a base. Então, tinha todo o desenvolvimento desse monte de SKU para que a gente pudesse alimentar a base. Então, a gente tinha fornecedores, desde fornecedores que eram super simples, que tinham fábricas no interior de Minas, de São Paulo. Quantas fábricas eu fui visitar ali no interior, e que a gente precisava traduzir e fazer quase uma engenharia dentro deles. Por isso que lá no começo, quando eu falei que a gente fez o sistema desde o começo, porque eles não davam conta. Imagina que a gente começava iniciando, sei lá, comprando 400 pares. Esse mesmo fornecedor meu estava me servindo 50 mil pares depois da fusão. Então, ele cresceu junto com a gente. Olha quantas famílias foram beneficiadas também. Mas volta, Gu. Mas é isso que eu acho que era legal do comercial. A gente enxergava esse time nosso, que ele estava no dia a dia de frente com o nosso fornecedor, não só como um time para executar as tarefas. Ele era um time estratégico, que olhava para o nosso fornecedor, trazia a realidade dele para a gente, e aí nos níveis diferentes, liderança, gerências, coordenadorias, a gente, trabalhava a partir da visão do nosso fornecedor, quando vocês traziam isso, e do nosso cliente, que eram informações ou através de dados a gente lia bem o que o cliente queria. Então eu brinco que a Canui, acho que o segredo dela foi a gente aprender com o cliente e com o fornecedor. A gente estava no meio ali como um varejista, mas ouvindo, escutando muito ambas as partes. E vocês eram os nossos ouvidos, não só para ouvir, mas também para desenhar o produto, que foi o caso das marcas nativas digitais, que você começou, você liderou, você foi desenvolvendo, e aí a gente foi achando as alavancas em conjunto, em equipe. Sim. Então, assim, eu vejo que o financeiro, naquela época, ele à medida que a gente foi trazendo métodos, por exemplo, otimizar a contribuição marginal absoluta, que é o lucro antes de gasto fixo, né? E às vezes trabalhando com maior margem bruta, menor margem bruta, isso a gente fatiava o DRE da empresa muito bem, através do quê? Do trabalho com dados, né? Então, nosso banco de dados era muito rico, bem organizado, a gente conseguia apurar o lucro de cada cluster, cada pequena divisão do nosso negócio, e a gente comparava e falava, isso aqui traz mais dinheiro se a gente vender com margem menor e volume maior. Ou o inverso, esse outro aqui traz mais dinheiro com margem alta e com volume um pouco menor do que a gente achava ideal. Então, assim, essas combinações dentro de um negócio, elas podem ser encontradas, a solução para a empresa pode vir através das combinações pequenas de isso tem um papel no meu negócio, por exemplo, as marcas próprias tinham margem maior e ticket menor. Perfeito. E com ticket menor a gente foi disruptivo, a gente foi um dos primeiros, se não o primeiro, a vender camiseta por, sei lá, R$30. Acho que nós fomos as primeiras marcas nativas digitais realmente, assim, estruturadas, que entraram para o mercado. Exato. E os combos. Nos combos a gente chegou a fazer, acho que 5 camisetas por R$100, cento e poucos reais. E com qualidade, mas era muito... Essa conexão com os fornecedores era muito importante, essa parceria. E você está trazendo algumas coisas aqui, Gu, que eu acho que é uma palavra que é muito importante
e é a previsibilidade, né? E acho que você trouxe o seu time, enfim, a gente tinha ali, a gente tinha dentro de cada BU, né, de unidade, a gente tinha uma pessoa de gestão ali estratégica, um BI, que olhava junto então era muito interessante porque a pessoa que desenhava a estampa da camiseta, ela estava sentada do lado da pessoa que fazia, né, que fazia a gestão. Então, eles conseguiam entender e ter a previsibilidade do que era necessário ser desenvolvido. E eu acho que hoje, não tenho certeza que hoje, você ter isso em mãos, e hoje é muito possível, a gente foi um pouco disruptivo, né? Mas hoje todo mundo tem acesso a isso, até o que você ensina aqui no G4, né? Você tem dados e ferramentas para trazer isso. Eu acho que esse foi um dos maiores cases de sucesso. Olhando hoje para trás, a gente não criou uma empresa, a gente criou um ecossistema, onde tinha o sistema dos fornecedores, o sistema interno, dentro dele todas as áreas que se comunicavam e se entendiam e que você trouxe. A gente dividia conhecimento. E isso, Gu, é muito difícil de se ver. E para mim, e a gente estava conversando, a gente conversou sobre tudo, tá vendo? Acho que uma das coisas que você vivenciou, foi board da CIA, da EMS, e o que eu vivi dentro do grupo da Arinco, da Arezzo ali, e tantos os outros grupos também, é cultura. Cara, hoje, eu estava falando para você que eu li o relatório da HMS, que, sei lá, entrevistou quantos CEOs do Brasil. A palavra mais forte que sai ali o tempo todo é cultura, né? E você ajudou a implementar essa cultura, que não é fácil, porque quando a gente fala de financeiro, a gente está falando de emoção, né? Ninguém quer lidar com dinheiro, até entender que é bom, né? Então, assim, eu me perdi aqui falando sobre isso, Gu, mas, assim, eu queria entender de você, né? Depois que a gente fez a passagem, né, da cultura da Canui para da FIT, que a gente não precisa adentrar aqui, que tiveram divergências, eu acho que é aí que se perdeu um pouco. Depois você foi construir, você pegou todo esse pacote, né? E você sofreu um pouco as consequências dele também, mas você embrulhou de uma forma muito legal, e daí você foi mentorar no G4, foi ser board de grandes cases, né, que é a CIA, e hoje você tem uma venture, né? Então, conta para mim o que foi esse aprendizado, né, da Canui, assim, para a gente resumir um pouco de tudo isso que você consolidou ali, passando pela Dafit, que foi um grande, porque a gente breakivou a Dafit também, né? Então, assim, acho que lá você trouxe muita estratégia também, mas aí teve um plus aqui, né? Acho que aqui te trouxe uma base muito sólida para que você pudesse hoje abrir uma venture. Exato. Bom, primeiro que, assim, a cultura da Canui, ela era mais homogênea. As pessoas que trabalhavam ali tinham um desafio em comum, claro, que era levar a empresa do prejuízo para o lucro. E a gente trabalhava muito próximo, né? Na mesma baia, praticamente. Apesar de a gente ter baias lá dentro, a gente se falava o dia inteiro, a comunicação fluía. E o que eu via ali é que uma pessoa se esforçava em entender o ponto de vista, as metas, os objetivos da outra. E aí tentava elaborar soluções em conjunto. Quando a gente vai para a Dafit, já não foi tanto assim. Por quê? Vinha de uma união de Canui e Dafit Tricai, 3 culturas diferentes, que inclusive competiam entre si por estímulo da Rocket Internet, que era nosso investidor alemão. Sim. Então é difícil você juntar quase que 3 concorrentes. Já começou nas reuniões com os founders, né? A gente participava e já tinha arranca-rabos ali, vamos falar, lá no nível de liderança. Então, quando você fala em juntar culturas que já estavam criadas, já complica um pouco. E aí, outro exemplo que eu gosto de citar, as próprias áreas tinham metas conflitantes. Por exemplo, o comercial tocava a precificação quando a gente chega na Dafit, e na Canui era assim também, né? Depois que a gente implementou o pricing. Então, o comercial precificava o produto que comprava. E o marketing tinha que vender esse produto. O que acontecia? Como no business plan, lá de cima da liderança, vinha meta de receita e de baixar o investimento, aumentar a receita e baixar o investimento de marketing para o marketing. E meta de aumentar a margem para o pricing que estava na mão do comercial. O que acontecia na prática? O marketing não vendia
e virava para o comercial e falava, você está errando no preço, você não está dando desconto, seu produto está mais caro que os concorrentes, eu não consigo vender. E o comercial devolvia e falava, mas sua campanha está errada, teu público que está errado, você está divulgando no canal errado e por aí vai. Então, o que acontecia? Esse conflito de metas fazia as pessoas, criava 2 feudos, 2 silos. Então, a primeira grande mudança com a qual eu aprendi na minha vida foi tentar, na medida do possível, dar metas em comum para times diferentes. E aí que entra toda a metodologia que eu ensino até hoje aqui no G4, que é gerir a empresa para gerar mais lucro antes de gasto fixo. Porque o gasto fixo você consegue isolar e tratar ele com otimização, automação de processo. Você vai pensar em cada processo e falar como eu ponho IA aqui, como que eu consigo ser mais produtivo com uma ferramenta nova e gastar menos por consequência. O lucro antes desse gasto fixo no P&L, no DRE, ele, se for bem fatiado a empresa, você entende o que dá mais, o que dá menos, como eu disse antes, trabalha com mais volume, menos margem, ou o inverso. E aí você começa a montar a estratégia para cada fatia do seu negócio. Vai ter uma fatia que é para adquirir cliente, a outra para reter o cliente, por aí vai. Então, esse trabalho era, naquela época, função ou objetivo dos 2 times, otimizar o lucro antes de gasto fixo. Então, simplesmente a gente pegou, recortou a empresa por áreas, que a Dafit já era meio assim, né? Então, criou lá, a Dafit tinha lá a área do vestuário feminino, calçado feminino, acessório feminino. Mesma coisa para masculino e infantil. E no business plan, já no planejamento, a gente setava ou definia qual era a meta de contribuição marginal daquele mês para cada equipe. Sim. E traduzia isso em desconto por categoria. Então aí começamos a falar a mesma língua nos times, nas reuniões de rotina dos times de baixo. Da nossa diretoria, que era o planejamento e pricing, da comercial e do marketing. E aí eles começaram a trabalhar como equipe, lá no nível de baixo. E aí eu reparei que eles começaram a trazer as soluções para a gente. No começo, pensa assim, a gente precisava vir da gente para o time o que a gente tinha que fazer. Do meio para o fim, não, o time trazia para a gente. E aí todo mundo começou a trabalhar em sincronia. E isso fez com que a gente atingisse resultados fantásticos, como foi a Dafit. Acho que a gente brequivou a Dafit em 11 meses, se eu não me engano. Nossa, eu lembro quando o Bruno chegou uma vez e falou assim, a gente precisa de 80 mil pares de sapatos a mais, assim, era para 15 dias. E daí eu tinha uma gerente de compras de calçados que ela falou assim, ela olhou para mim, ela falou, eu falei, a gente consegue. Ela olhou para mim, a Dalila, ela fez assim, falei, calma. E foi muito interessante porque a gente conseguiu. E isso era muito legal, porque o pessoal do marketing estava na mesa. E para eles fazia diferente, porque a gente era o anzol, né? A gente precisava, a gente era a isca. Então, assim, e daí toda aquela estrutura que a gente fala, que assim, de ter essa cultura, e a cultura começa lá nos seus fornecedores, faz com que você tenha esse braço, esse alicerce quando você precisa, né, Gu? Mas, enfim, continua. E aí, acho que traduzindo, geralmente aqui no G4, e eu acho que não é muito diferente na sociedade, a maioria dos empreendedores toca negócio de serviço. Então, eu acho que uma coisa que eu queria concluir, assim, só para não ficar muito preso ao varejo, sim, cara, tudo isso que eu contei é completamente aplicável a qualquer empresa, seja ela de serviço, indústria ou varejo. Basicamente, vou trazer aqui para um exemplo hoje que eu tenho uma Venture Builder, a gente tem 5 negócios no pipe, aí no cronograma, e em um deles que chama Secretariat, o IA é por causa de inteligência artificial, a gente trabalha, o mote da Venture Builder é usar IA, né? Depois, sim, a gente fala um pouquinho disso, mas eu estou com um projeto numa clínica médica. A clínica médica, no começo, eu contei tudo isso que eu falei, parece uma teoria maluca, né? Mas a gente entrou lá, pegou as notas fiscais dessa clínica, tanto de recebimento como de compra de insumos, pegou os gastos com pessoal e impostos, outros gastos que eles têm, organizou isso em um banco de dados, num BI. Aí a gente fez a primeira rodada de análise, definiu metas a partir dessa análise. Então, a gente achou lá 2, 3 segmentos que nos davam mais lucro. Então, falamos, vamos acelerar isso. Outros que davam menos, alguns a gente tira, outros a gente mantém como estratégia de aquisição de cliente para baixar o custo de aquisição de cliente novo, o CAC. Sim. E aí, a gente deixou isso muito claro para a equipe que está no dia a dia mesmo, simples. E aí, começamos a fazer isso de agosto para cá. O faturamento da clínica quase que triplicou, daqui a pouco está triplicado. Setembro, outubro, novembro, dezembro, a gente está falando de 7 meses praticamente. Exato.
E triplicou. Dados, e você vê, quando você traduz isso, porque quando você fala, quando a gente começa a falar DRE, as pessoas assustam um pouco e muitas vezes em consultoria, você já deve ter passado por isso, para empresas menores, eles acham que os grandes só podem olhar para isso, que só os grandes... E quando eu trago muito a questão da cultura, é que eu já vivenciei desde uma startup... Né, que tinham poucas pessoas, que depois cresceu e, enfim, brequivou, mas eu já entrei em empresas de 5, 10 mil funcionários, onde a cultura também era muito forte. Então, quando você tem, né, esse olhar dados, a transparência, as pessoas se comunicarem, ter mais facilidade na comunicação, não importa se a sua empresa tem 50 ou 100 funcionários, isso é uma coisa que eu bato muito, assim, porque as pessoas acham que cultura é branding ou que é RH, isso é coisa de RH. Não é, gente. Na verdade, hoje, com toda essa ascensão da IA, da tecnologia, cultura é um dos grandes alicerces que você vai ter para estruturar e manter a tua empresa crescendo, né? Mas vai lá, Gu. Cultura é aquilo que o seu funcionário, o seu time faz quando você não está lá. Exato. E na sua ausência, né? E a mesma coisa você pode pensar na vida pessoal. Cultura é o que teus filhos fazem quando você não está lá, quando eles estão longe de você. E qual foi a forma interessante, o que eu tirei dessa vivência de Canoa e da FIT e CA também para levar para frente para os projetos que eu pego hoje? Cara, primeiro, a liderança que através de atos, de atitudes, implementa a cultura. Não é um slide bonito, não adianta só chegar lá com um slide bonito. E eu brinco que a Canoa e da FIT tinha uma cultura financeira muito forte, porque a base da cultura financeira é disciplina. Se você não guardar tanto por mês na tua vida pessoal e fazer os juros compostos trabalharem a seu favor, você não vai conseguir criar um patrimônio. Perfeito. E eu acho que o que a gente conseguiu lá, em gestão de empresa, a gente fala muito de implementar métodos top-down e bottom-up. Então, assim, tudo isso que eu contei faz parte hoje de um método que eu tenho para entrar numa empresa e virar ela de prejuízo para lucro, ou pegar o lucro dela, que hoje está em 10%, e levar para 20% ou para mais. É um método que parte do financeiro. Eu brinco que o financeiro é igual o exame de sangue para um médico clínico geral que vai te avaliar. Aí, mas é isso mesmo. É ali que você olha o que está faltando, quais são os problemas. E aí, fluxo de caixa, DRE, balanço patrimonial. Se você não souber o básico disso, o dono pelo menos, já complica um pouco. Se não sabe, contrata alguém que saiba, monta um banco de dados. Aí a próxima etapa é: sai do financeiro, uma análise consolidada da empresa, monta um banco de dados para fatiar a tua empresa. Aí, através da análise do banco de dados, das informações, você monta seu plano de ação e aí vem a disciplina para você executar o plano de ação. Tudo isso fluía muito bem porque a gente pensava parecido. E por que a gente pensava parecido? Porque nós, líderes da empresa, tínhamos uma cultura muito próxima, os mesmos valores. Valores e virtudes, né? Tipo, eu tenho certeza que se a gente perguntar para você e separadamente para mim quais eram os valores de Canoa e da FIT, a gente não combinou nada. A gente vai falar a mesma coisa. Perfeito. Disciplina, transparência, nunca mentimos para funcionário, sempre jogamos jogo limpo, a verdade sempre acima de qualquer desculpa. Tanto é que o próprio time ejetava quem não agia assim, porque nosso time tinha o nosso DNA. E a gente não tinha turnover. Quase não tinha, exato. Só quando a pessoa realmente se injetava, que nem você falou. A pessoa entrava lá e falava: cara, o que é essa empresa? Aconteceu isso comigo, aconteceu isso com todos que entraram depois. Então a gente tinha uma vontade de trabalhar e crescer, sabe? A única coisa que eu acho que todos nós talvez compartilhamos da mesma opinião é que a gente era muito workaholic. E a gente atropelou a nossa saúde. Eu, na época, pesava 86 quilos, fiquei gordo, você lembra, né? Não, então ele nunca foi gordo, gente. Não, fui sim. Hoje eu peso 66. E eu que trabalhava com um salto 10, com uma barriga desse tamanho, tirava... Você lembra uma vez ali, eu fiz exame de sangue, você lembra disso? Lembro, não acreditava. Com o fornecedor, eu falava assim: você tem medo de sangue? Não. Então entra aí. Entra aqui porque eu preciso fazer exame de sangue e meu médico tá no meu pé. Ela era mais louca ainda, gente, de trabalho. Então, mas eu aprendi. Era tão bom. Eu varei noite, dormi dentro do carro, na garagem. Sim. Enfim, era muito louco. E essa parte, eu acho que com a idade, hoje, 10 anos depois, eu acho que a gente mudou muito. E tentando dar dica para quem está nos ouvindo, a vida é uma maratona, ela não é um tiro de 100 metros. Então, a disciplina na educação financeira é fundamental. Disciplina também é fundamental na tua rotina como pessoa.
Eu brinco que saúde, para mim, isso é um triângulo. Você tem que ter saúde mental, é o mais importante, porque o cérebro manda em tudo. Depois, saúde física. Não adianta ter saúde mental, mas estar com o físico tudo destruído, porque você não vai durar muito. Perfeito. A longevidade vai vir dessas duas. E, cara, para você ter saúde mental e talvez que te leva para a física, a saúde financeira. Só que a saúde financeira, ela não é aquela ambição exaustiva ou exagerada. Cara, parte da seguinte conta: quanto que você precisa de patrimônio para você ter uma renda passiva, né? Através de investimentos em renda fixa, vamos pensar assim, suficiente para você viver e viver bem. Porque dinheiro não traz felicidade, ele tem que te trazer segurança para você ser feliz, é diferente. Sim. Então, assim, uma conta rápida para ajudar. Se você tiver 10 milhões de patrimônio, 1% disso é 100 mil reais por mês. Aí cada um julga se precisa de uma renda de 100 mil ou não. Então, com 5 milhões de reais de patrimônio, 1% disso você consegue 50 mil de renda fixa se bem investidos. Sim. Então, assim, a gente às vezes não se dá conta, mas, cara, você não precisa 100, 200 milhões, como são, eu vejo na Faria Lima e a galera. Às vezes você precisa de menos, só que você precisa ter uma meta. A minha meta é chegar ali. A partir do momento que o ser humano tem meta, é 5 milhões tua meta? Beleza. Você quebra essa meta e traz para o seu mês. E aí, mês a mês, você vai guardando o quanto você planejou, que vai te fazer viver com o restante. Então, o planejamento top-down é isso. Eu parto do número macro que eu quero chegar mais no longo prazo, fatio até o curto prazo, que é o mês, e aí pego quanto que eu tenho que guardar, com quanto eu preciso quanto que eu posso gastar, e aí você monta a tua rotina. Então, a grande maioria das pessoas, quase 100%, não faz isso. Você está falando aqui, a gente estava conversando lá fora e eu sempre indico livros, já virou até meme meu. Estava falando para ele de um livro que eu gosto muito, que é Psicologia Financeira. Morgan Housel, eu acho. Enfim, não lembro. E ele, cara, incrível, assim. E ele traz exatamente isso. Ele fala, assim, cada um reage conforme até a sua criação, o local de nascimento, enfim, o que foi o dinheiro financeiro para você, né? Então, eu não vou aprofundar no livro, tem até podcasts por aí sobre ele, mas o dinheiro, ele é emoção, né? Então, o que é essa emoção? Então, se você tem problema de olhar para esse lugar, a primeira coisa, e entende o que está por trás disso. Daí vem a minha visão sistêmica, né? Porque está muito ligado à sua origem. Então, quais são as suas crenças limitantes? Quais são os seus padrões? E isso não só para o que é para baixo, mas para cima também. Porque para que eu preciso me provar tanto? Para quem que eu preciso provar? Putz, será que a minha relação com meu pai lá atrás foi tão ruim que eu preciso provar hoje para ele? Então, assim, olhar, ter autorresponsabilidade. Mas, assim, Gu, eu quero que você continue, mas é porque eu sempre indico um livro. Então, assim, eu acho que vale, neste momento que estamos vivendo, as pessoas entenderem realmente o que é ter uma inteligência financeira, que você colocou aí como um terceiro pilar. E aí, o triângulo que eu coloquei, eu acho que se você fizer um bom planejamento financeiro para a tua vida pessoal, e vale a mesma coisa para a empresa, a gente fez isso. E aí você vai conseguir mais saúde mental, porque você para de correr atrás do rabo, que eu brinco, você está cumprindo com o que você planejou, e aí você pense também em planejar a tua rotina pessoal, se tem filho, como que você vai aproveitar a vida com os filhos, que foi onde eu errei no passado, e cuidar da sua saúde. E aí as coisas se encaixam. E aí eu vejo uma sociedade como a de hoje, onde todo mundo está ansioso, entra em depressão, consome remédio. Eu fico me perguntando, cara, por que será que isso acontece? A primeira coisa que me vem na cabeça é falta de planejamento, é falta de calibrar as expectativas, e a frustração, a infelicidade ou mesmo a ansiedade, ela vem do descalibramento, assim que fala? Descompensação entre entrega, que é o que você está colhendo, e a sua expectativa, que é o que você tinha na sua cabeça. Perfeito. Então, planejamento nada mais é do que você definir bem a expectativa e sentir que você está indo naquele caminho e cumprindo. E aí você fica feliz. E aí outra coisa que eu ia dizer é por que a gente conseguiu, aos trancos e barrancos, virar todas as empresas que a gente entrou. Até hoje eu devo ter entrado já em mais de 15 negócios. Acho que passa disso. Todos deram certo.
E tem uma coisa em comum entre todos. O planejamento foi muito bem feito. E quando não foi bem feito, é mentira se eu falar que de cara ele foi muito bem feito. A gente corrigiu muito rápido. A gente replanejava da FIT no final a cada 15 dias. A gente rodava. Eu ia falar sobre isso. Então, assim, agora eu vou falar uma coisa bem séria, uma dica bem legal. Você não precisa, na sua primeira vez que você faz o planejamento da tua empresa, da tua vida, acertar. Acertar, tipo, ali no cravar. Na verdade, você tem que saber que o planejamento ele é feito para errar. Obviamente, para errar o mínimo possível. Sim. Mas se você corrige rápido o seu replanejamento, você vai, no longo prazo, chegar onde você quer. Porque você vai corrigindo à medida que eventos novos vão acontecendo. Então, ninguém tem bola de cristal para acertar o faturamento da empresa no mês que vem, o lucro exato. Mas, a partir dos dados, a gente fazia a melhor expectativa que a gente podia setar. E, ao longo do mês, a gente ia corrigindo. A previsibilidade que eu falei lá atrás. Se você tem dados, use eles. E, assim... E eu falo isso para todas as empresas, não importa o tamanho da tua empresa. Mostre os resultados, mostre as linhas. E isso eu aprendi na Canui. Olha, explica para as pessoas e as pessoas começam a ficar interessadas, elas começam a querer ver o resultado. Então, que nem você falou, a gente fazia de 15 em 15 dias. Se você puder olhar toda semana, quando você, de repente, a curva de aprendizado ainda está necessitando disso, olhe toda semana, porque se você consegue corrigir ela, quanto mais rápido você corrige o erro, mais fácil você tampa o buraco, né? E as empresas, e hoje é o que eu falo, cara, a gente tem tantas ferramentas que conseguem trazer, você tem várias, né? Você implementa isso dentro das empresas, que eu fico assim, dentro dos ecossistemas, que eu não entendo por que as pessoas demoram tanto. E a gente vê grandes cases, até vou citar o varejo, morrendo por não olhar para esse lugar. E a gente estava conversando que tanto eu quanto ele, a gente escreveu outro dia sobre a Zara. A Zara, ela não fechou 60 lojas porque ela quebrou, não, porque ela se reposicionou, porque o mercado mudou. Ela não criou o provador virtual simplesmente porque ela achou legal. É porque a devolução dela era muito alta e isso gera um custo muito maior quando você começa a escalar no e-commerce. Então, olhe os dados, porque eles têm tanto a dizer para você. E eu queria trazer um negócio aqui, Gu, que me incomoda um pouco e eu acho que as pessoas se perdem um pouco. Todo mundo, olha, com toda essa aceleração do mercado, você tem metas muito curtas, né? Então, assim, eu acho que isso leva um pouco à exaustão. E eu acredito muito que é importante as metas a curto prazo, mas eu acho que os líderes, e aqui eu estou falando para quem for líder, dependente do tamanho da empresa, você precisa ter metas de longo prazo. E eu vejo que as empresas asiáticas, elas explodiram porque elas olham para 20, 30 anos na frente. O que você acha disso, Gon? Exatamente isso. Eu acho assim, primeiro falando da Zara, já volto para essa. A Zara, eu lembro uns anos atrás, não lembro exatamente quando, ela estava com um portfólio de preço mais baixo. Ela provavelmente replanejou nesse processo de análise de dados, de resultado, e viu, cara, não, tem que me posicionar mais premium, senão eu vou competir com fornecedores da China que estão fazendo venda direta para o Brasil, Estados Unidos e outros mercados. E aí ela fez um reposicionamento da marca mais high-end, né? Sim. E aí eles conseguiram sucesso. Agora, falando das empresas que olham a longo prazo, eu acho que assim, um lema que a gente ouve muito no mercado de nada adianta fazer um business plan de 10 anos, de muito longo assim, porque as coisas mudam. Mas, cara, não é que você não precisa acertar à risca, mas você tem que saber aonde você quer chegar, pelo menos daqui 3 anos, porque é isso que vai talvez influenciar no que você vai fazer amanhã. Perfeito. Então, assim, quer dizer que você precisa acertar de primeira? Não. Crie suas teses, né? Pense assim, pode ser que eu seja feliz fazendo isso, isso ou isso. E traga para o curto prazo através da seguinte pergunta: como eu posso testar cada tese em pequena escala? Como se você fosse um laboratório de teste de vacina de Covid. Vou explicar assim para ficar mais didático. Cara, os caras não fazem uma vacina e testam em ratos, depois em poucos seres humanos, até que vai explodindo.
conforme dá certo, é claro. A mesma coisa você pode fazer para negócio ou para tua vida pessoal. Cara, eu tenho 3, 4 opções de como eu seria feliz daqui 3, 5 anos. Morando em tal lugar, com uma casa desse jeito, ou morando em outro lugar, trabalhando em tal empresa, em tal carreira. Beleza, como que você pode testar pequeno isso hoje em dia? Às vezes é um ciclo de 3 meses em um, depois do outro. Às vezes ao mesmo tempo você consegue testar 2, 3 coisas. E eu acho que hoje, qual que é a grande vantagem que a gente tem no mundo que a gente vive? O digital nos permite testar as coisas muito rápido, Ju. É isso aí. No fundo, o digital é um grande laboratório. Por quê? Porque você acessa muitas pessoas com pouco dinheiro ou em pouco tempo. Ou os dois. Sim, a grande maioria das pessoas não sabe, mas se você investir R$1.000, você consegue atingir 20 mil pessoas. E até com os marketplaces, que hoje você tem uma vitrine gigante, você não precisa nem investir no seu próprio e-commerce. Exato. Então, assim, dado que você com pouco dinheiro consegue atingir bastante gente, é só você medir o que acontece, como essas pessoas se comportam a partir dali, no momento que elas são impactadas, e aí você vai vendo se aquele negócio tem futuro ou não. No caso da vida pessoal, em pouco tempo você vai vendo como você vai se sentindo, para onde está indo. Então, acho que essa mentalidade de growth hacking, que é uma das matérias que eu ensino aqui no G4, que basicamente, falando fácil, é teste em pequena escala. Tem que entender muito bem isso. Como que se estrutura um teste? Que dados você precisa colher para saber se esse teste realmente está sendo eficiente, está te satisfazendo? E, obviamente, antes você tem que ter qual que é a sua meta, qual que é o seu objetivo. E aí você vai fazendo vários testes constantemente, com agilidade, até que você acha o que deu certo, né? E aí foi esse método que obviamente começa lá no financeiro, como eu disse antes, mas quando chega em vendas, em marketing, que a gente começou a aplicar nas empresas. E a IA? Onde entra a IA? A IA é um grande acelerador para tudo isso. É perfeito. É como se fosse você jogar gasolina no fogo para acelerar mesmo. Então, cara, você cria os processos, que são esses que eu já expliquei, e aí você vai colocando ferramentas de IA, que podem ser sistemas que você monta dentro de casa ou contrata empresas para montar para você, para que a inteligência artificial trabalhe a seu favor, para que você consiga ganho de produtividade. No fundo, IA, para o usuário, é saber fazer um prompt bem estruturado. Eu ia falar isso agora. Eu ia te perguntar se você trazer isso. Porque, assim, antes a gente contratava as pessoas por eficiência. Acabou, né, gente? Assim, hoje a IA tá aí trazendo eficiência. E assim, ó, você faz assim, às vezes você nem respirou, ela já te cuspiu tudo, né? Então, acho que hoje as pessoas que querem ser grandes líderes ou os grandes líderes, eles precisam ser grandes arquitetos de sistemas. Eles precisam conseguir fazer um zoom out, né? Olhar e saber como que eu conecto tudo isso e dar ferramentas para que as pessoas possam fazer um bom prompt, né? Então, assim, realmente vai se perder empregos? Sim, vão ter muitos empregos que vão, principalmente aquele que exigia só o cognitivo. Mas, se você dá ferramentas para que essas pessoas possam, né, ter mais repertório, para que elas consigam olhar o que está acontecendo no futuro e trazer para comandar um prompt para IA, é isso, né? Então, você não pode ser só eficiente mais, você tem que buscar repertório. Isso a IA não vai fazer. Exatamente. Então, assim, tentando tangibilizar. Primeiro, você precisa entender um pouquinho como cada IA te ajuda, né? Para que serve cada uma. Vou dar exemplos. O GPT, que é a mais falada, a mais famosa, ele ajuda praticamente em tudo. Mas aí você vai para outras IAs que são mais especializadas em alguns temas. Então, Lovable, não sei se a galera aí conhece. É muito legal para você criar sisteminhas, aplicativos. Até dá para você fazer apresentações, pitches, para ilustrar a sua ideia para quem vai investir ou para você mesmo organizar as ideias. Você tem o Manus, que é uma ferramenta que o Meta comprou recente, muito interessante também, que vai na mesma linha. Você tem o Claude, que está explodindo, né, agora. A Clau, eu já sou... A Clau, você já ficou brother, né? Já fiquei brother. Clau, bom dia.
Tem uns lançamentos recentes que te permite até montar a equipe, squad de TI, a gente estava conversando sobre isso, né? Coloca lá um desenvolvedor, um gerente para validar o trabalho desse desenvolvedor, um designer para criticar a parte de UX do que foi desenvolvido, tudo isso num fluxo que é um agente autônomo. Então essa já é mais rebuscada. E aí você tem várias outras, o Grok, que é do Elon Musk, que agora eles estão ajudando. Enfim, eu acho que a IA, ela tem que ser um acelerador, mas é igual um carro super veloz. Se você pisar no sentido errado, você vai bater no muro. Perfeito. E como que a gente pilota esse carro? Através de prompts. Para fazer um prompt claro, você tem que ter clareza na sua comunicação, na sua organização de pensamento. Então, eu gosto de montar, por exemplo, dando uma dica prática, primeiro um esquema num Miro da vida, onde eu falo o que eu quero com aquele prompt que eu vou fazer, que é meu objetivo, como que eu quero chegar lá, quais são os passos principais, para que público que eu estou desenvolvendo aquilo, o que o agente, como que ele tem que agir, com a cabeça de quem, para conseguir a IA, com a cabeça de quem a IA precisa construir aquilo, que cada pessoa, aí, você pensando em pessoas, tem um conhecimento aprimorado, e outros detalhes que eu vou colocando nesse esqueminha no Miro, para depois traduzir isso num prompt escrito. E aí, nesse prompt escrito, eu vou colocando de forma extremamente organizada, para a IA que eu estou usando dar certo. Então, assim, é muito diferente quando a gente fala esse bombardeio de internet, você precisa usar a IA. Cara, para tudo, aprende a fazer prompts claros. Eu gosto de fazer analogia com bicicleta, é igual andar de bicicleta. Você vai começar fazendo mais ou menos... Daí vai pedalando, vai tomar os primeiros tombos da bicicleta, depois com o tempo você vai ficando craque. Então vê o que acontece, depois faz de outro jeito, mas vai pesquisando ao longo desse processo e ouvindo quem já tem experiência. Então assim, cara, tenta montar na tua cabeça, para operar bem, o teu framework, como você trabalha. E dica, outra coisa que assim tá bem pejorativa no mercado é mentoria. Cara, por quê? Eu gosto de falar também que mentoria é igual ao médico. Você tem médico bom, tem médico ruim. Você tem uma dor, tem um que cura, o outro faz mal feito, por aí vai. Cara, mentoria ou consultoria tem de vários tipos. Se você não sabe algo, você tem que saber muito bem quem você está contratando para aquilo que você não sabe, assim como no caso do médico. Então, sim, tenta investigar a fundo o curso que você vai fazer, a pessoa que você vai contratar para te ensinar, porque se você contratar a pessoa certa, sai muito mais barato para você pegar o atalho. E uma consultoria errada, você pode afundar o seu negócio, né? Porque a gente está falando, assim, de erros, assim, hoje, se você errar... de novo que eu falo, a IA, ela é ótima, ela é maravilhosa, ela não ela está, né? A gente nem sabe qual vai ser o futuro, é o que eu falo, eu uso muito. Só que eu tenho uma questão que eu tomo muito cuidado com o meu mental. Então, eu sou uma leitora assídua, eu resumo o que eu quero, daí eu vou lá e escrevo. Daí eu jogo no chat GPT e falo, o que você entendeu disso? Daí eu vou lá, estava te falando, daí eu vou lá e jogo no Claude. Claude, o que você entendeu disso? E vejo a coerência entre os dois, se eles entenderam a mesma coisa. Porque senão o seu cérebro vai apodrecer. Se você só deixar ela cuspir as coisas que você só traz uma simples ideia, primeiro que você também tá... De que fonte? Eu questiono. Outro dia eu questionei, ela falou, não tem fonte. Tem sim, porque eu li. Tá aqui. Ah, você tem razão. Por quê? Eu entrevistei o Cruel, um lá da Startse. O Cruel falou assim, Ju, a IA é uma grande puxa-saco sua, né? A IA vamos falar, não todo, o chat, as formas, no formato de chat. É um grande puxa-saco seu. Vai lá, você tem razão, né? Não, a sua perspectiva é muito melhor. Agora sim, não são as primeiras frases que eles trazem? Então, gente, isso para quem tem o ego inflado tem que tomar cuidado. Você sabe por quê, né? Porque ela quer te estimular a ficar conversando com ela. Ela sempre te responde com uma pergunta, para você dar sequência e gastar mais teu tempo lá. Então, você tem que saber um pouco disso e aí fazer as perguntas certas ao longo do caminho para ir corrigindo. Também é igual andar de bicicleta. Você vai fazendo mais, vai aprendendo. Ô Gu, e assim, logo mais a gente vai ter que terminar. Não acredito que passou uma hora. Mas antes de terminar, eu queria que você trouxesse assim pra gente o que hoje, né, com tudo isso, como ser humano, com essa Venture, com todos esses novos desenvolvimentos, com tudo que você já implementou nas empresas, o que você espera
né, de entregar para as pessoas, porque eu sei que é o que eu estava te falando lá fora. Às vezes a gente acha que servir é uma coisa, mas a gente está servindo quando a gente entrega um bom serviço e faz com que uma empresa dê lucro e não prejuízo, porque a gente pode quebrar uma empresa, né, quando está sentada numa cadeira de consultor, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho do que você né, pensou na hora de montar essa Venture e depois eu pergunto a última. Tá. A pergunta é muito boa, tá? Cara, eu já trabalhei em vários setores e, pô, eu me orgulho bastante da minha carreira. Acho que eu consegui ajudar muita gente, construir negócios prósperos, né, que duraram, mas eu fico tentando como propósito de vida pensar como eu consigo ajudar mais gente. E a gente estava até falando ali fora, eu acho que ajudar num sentido real mesmo, de fazer diferença na vida das pessoas. E aí, cara, os negócios atuais que eu estou montando, eles são não para substituir ninguém, eles são para dar produtividade e sucesso para quem a gente estiver do lado. Eu costumo criar, hoje a principal venture nossa, ela é para vender serviço de estruturação de IA. Então, eu entrego um software como a empresa quiser. Eu quero um software assim assado. Em vez de eu ir lá e enganar a pessoa entregando o software que ela pediu, antes eu faço um trabalho de discovery que será que é esse mesmo software que você precisa? Será que esse software não precisa fazer algo a mais aqui que você não pensou, algo diferente? Então, tem um trabalho de consultoria antes. Essa é a principal aposta minha agora. E aí eu acho que, cara, que a gente vive num mundo, sendo um pouquinho mais filosófico, em que a IA supostamente pode nos ajudar a se aproximar como seres humanos para criar um mundo melhor, né? Mas no fim do dia, do jeito que está indo, está piorando. Vamos falar de redes sociais só para ser mais didático. Cara, quando foi criada a rede social, acho que foi um negócio muito legal. Foi você conseguir falar com um parente que você tinha proximidade no passado e não via mais. Pô, que legal, Orkut, Facebook, o Instagram veio depois. Pô, mas hoje o Instagram, o que a maioria das pessoas consome a maior parte do tempo é ficar olhando a vida do outro e vendo que a sua não é tão legal, e aí o que está acontecendo com a maioria das pessoas é entrar em depressão, ter crise de ansiedade. Ao invés de se inspirar, fica se comparando, né? Exatamente. Então é uma consequência ruim da rede social. E eu acho que a IA, tô vendo também notícias de pessoas que estão fazendo tratamento psicológico, psiquiatras, tomam decisões com base na conversa com a IA. Então, cara, cuidado. Eu acho que o mais importante é a gente conseguir sair da nossa própria cabeça do dia a dia, quem está olhando ali o dia a dia, o problema de agora, e se autoavaliar toda noite, é um processo. Quais são os meus defeitos? Onde eu preciso melhorar? E eu vejo que um caminho muito legal que eu queria investir os próximos anos da minha vida é ajudar as pessoas a ter mais domínio da mente, mais saúde mental. Eu vim desse lado, no triângulo ali que eu comecei falando, eu vim do lado de saúde financeira, de planejamento. Mas eu acho que hoje, cara, tô com 40 anos, com mais experiência, eu consigo organizar melhor a cabeça das pessoas, do meu cliente, até para conseguir setar melhor as expectativas que eu falei no início, planejar melhor sua vida e não ter frustração. Perfeito. E aí eu mesmo tive que passar no outro vértice aí do triângulo pelo reajuste da minha saúde própria. Então eu passei a comer direito, fazer esporte, encaixar na minha rotina, priorização. Eu tava falando ali para você, cara, priorização é a chave para tudo. Você não precisa dominar tecnicamente finanças. Se você souber priorizar o que você tem que fazer, você vai ter sucesso financeiro. É muito louco que quem me acompanha, eu falo muito sobre autorresponsabilidade, né? E eu tava falando lá, é você chegar no fim do dia e falar, tá, o que essas emoções, o que isso que eu vivi hoje, né? Por exemplo, alguém me causou uma raiva ou eu tive raiva de mim por algum motivo, inveja, qualquer emoção. E o que isso reflete dentro de mim? Olhar para a responsabilidade não do outro, mas você, né? Então, eu falo muito sobre autorresponsabilidade, porque é muito fácil apontar para o outro, é muito fácil você fazer o scroll ali e falar, não, mas a pessoa está em, sei lá onde, tem uma vida assim, aquilo é um recorte da vida das pessoas, somos seres reais. E eu acho que a gente estava falando sobre isso.
como a gente ser mais humanos, mostrar mais esse lado de que já tivemos burnout, eu também tive. Hoje eu tenho o meu servir, eu gosto de realmente, eu sou executora, sou tratorzão, mas com o pé no chão. Porque assim, executar é uma coisa, mas executar sem consciência é onde te adoece. Então o que você está trazendo aqui, você vem da inteligência financeira, mas você hoje consegue unir a inteligência financeira com a inteligência emocional. E vamos lá, a gente não pode ser hipócrita. Você já viu alguém feliz com um boleto para pagar? Alguém feliz tentando colocar comida no prato, querer dar educação para os filhos? A gente não pode ser hipócrita, Gu. E isso não tem nem como desmembrar. Então não é filosófico, que nem você falou, você é mais filosófico. Não, você está sendo realista, na verdade. Só que a gente vai pintando, né, de uma forma para esconder um pouco embaixo do tapete aquilo que a gente sente. E o que o Gu está trazendo aqui é assim, vamos deixar a IA ajudar a gente num outro sentido, né, Gu? E eu acho que do lado humano também, você falou um negócio interessante. A felicidade vem em função de você calibrar a expectativa. E o que eu acho que acontece na sociedade de hoje, no Instagram, por exemplo, da pessoa ver e muitas vezes não para pensar, mas fica infeliz por ver que a vida do outro é muito melhor que a da própria dela, acaba criando um perfeccionismo muito maior na sociedade. Então, eu quero ser perfeito, eu não posso errar, não posso compartilhar, como você disse, um burnout, uma crise que eu tive. Mas aí vem da expectativa, só juntando os dois pontos. Cara, eu estava vendo um estudo que de 2000 para cá, nos Estados Unidos, tem aumentado muito, principalmente no público de meninas, sexo feminino, o índice de ansiedade e depressão. E eu passo que, se eu não me engano, os meninos têm aumentado o consumo de drogas. Então, o homem desafoga na droga, se isso for verdade, e a menina, por ser mais sentimental, ela entra num quadro de ansiedade. Por que será? Refletindo um pouco sobre isso. Porque, cara, eu vejo que a mulher, desde cedo, ela cria uma expectativa de achar o príncipe encantado, de montar a família perfeita, de ser a mãe perfeita, de ser a esposa perfeita, sendo que ela ainda não está pronta para aquilo, e nem o homem. Sim. Isso aqui, assim, vale para os dois lados, tá? Sim. Eu, com 20 anos, eu tava zero pronto para um relacionamento. E eu casei com a minha primeira namorada e separei depois. Eu cometi muitos erros. Então a gente vai tem que setar a sua cabeça assim, qual que é a expectativa dos 20 aos 30? Aprender. Exato. Aprender tropeçando. A gente aprende em cima de traumas na vida. Então, à medida que a gente vai caindo, a gente se levanta. E se a gente partisse de uma cabeça diferente, eu não tenho que ser perfeito dos 20 aos 30. Eu tenho que ir aprendendo conforme a vida vai me ensinando o mais rápido possível. Beleza, quando acontece algo que te frustra, você não entra num quadro de ansiedade ou depressão. Você simplesmente falou, faz parte da vida. Vou para o próximo. Como eu aprendo. O que isso me ensinou. O que isso me ensinou. O que isso está dizendo sobre mim. Isso. E às vezes nós estamos... Entramos nos 40, né? Cara, ele tá sendo bonzinho. Eu já vou pro 46. Estamos juntos. Não parece. Mas eu acho que assim, foram tantos tombos que a gente tomou que isso nos ensinou, tanto em negócio como na vida pessoal. Então hoje a gente é uma pessoa melhor se você tem lá dentro os valores, você é um diamante bruto que a vida vai lapidando. Voltando pro ponto da menina. Então, se você vai para um relacionamento, vai observando aquela pessoa que você tá, sem criar expectativa. Não é o que acontece na maioria dos casos. A mulher cria expectativa já no início. E muitas vezes o cara não tem expectativa nenhuma. Tanto que eu estava te falando ali hoje. A primeira coisa que eu faço questão é falar 100% da verdade de tudo para a pessoa que eu tô saindo. Inclusive, se eu não quero namorar, eu já falo de cara, não quero namorar. Minhas amigas me zoam. Não, porque senão pinta o mundo. E esse mundo... Eu tenho uma adolescente, né? Assim, eu tenho 3 e uma a do meio. E elas assistem aquele monte de séries que tudo é um conto de fadas. Eu falo, a vida não é um conto de fadas. A vida pode ser muito boa. Mas, assim, ela... não é um conto de fadas. E é interessante porque é uma geração que vem com um chip diferente, porque eles têm mais inteligência emocional. Você tinha inteligência financeira na sua escola? Os meus filhos têm.
Hoje está sendo implementado. Então, assim, eles têm muito mais acesso, mas a gente também tem que parar de querer diminuir a dor de tudo, dos nãos. Então, eu falo para os meus filhos, o não também é amor. Me desculpa, antes de ser sua melhor amiga, eu sou sua mãe. E quem sabe a gente ser melhores amigos. Mas eu sou sua mãe, eu tenho responsabilidade sobre você. E é isso, né, Gu? Eu acho que a vida vem ensinando aqui muito. Eu acho que a gente tem que fazer um outro podcast. E a gente tem que trazer, porque todo mundo, né? O André, o Luiz, Brunão, Bruno Nadão, trazer todo mundo, a gente simular aqui uma sala, porque toda vez que a gente fala de Canoe, causa uma certa emoção em todo mundo. Então acho que a gente tem que simular um dia uma reunião como era antigamente. O Robertão subia em cima da mesa, né? E a gente dava risada e eu olhava, eu era a única mulher. Então, lógico, eu tinha mais inteligência emocional. Eu olhava e falava, gente, eles fazem uma tempestade em copo d'água. E eu falava assim, eu juro, eu dou risada até hoje. E é muito legal que as pessoas possam passar por isso, porque as pessoas possam ter a humildade de construir, olhar para o outro e aprender junto, né, Gu? Eu acho que esse é um grande... Mas eu vou deixar você... Eu queria que você deixasse aqui uma frase, algo que você queira compartilhar com todas as pessoas que estão assistindo, assim, para finalizar. Seu público tem bastante mães? Tem bastante mães e pais também. Pais também. Eu acho que um tema que eu queria falar rapidinho é sobre a paternidade e maternidade, acho que por consequência. Cara, eu acho que essa geração nossa e até um pouco antes da gente, de forma geral, e tem exceções, tá? Não vou generalizar. Vou falar pela maioria. Cria os filhos dentro de uma bolha, sem deixá-los viver as dificuldades, experienciar coisas que nossa geração e as anteriores experienciavam mais, o mundo real, a dificuldade com o amiguinho desde cedo. Então, assim, é muito comum você ver pai e mãe que não quer que o filho conviva com um outro moleque diferente, a filha não conviva com outra menina diferente, porque com medo de que aquilo vai impactar a cabeça dela e quer controlar tudo. Cara, mas no fim do dia, o mundão aí tem gente de tudo quanto é jeito. Exato. Então, é justamente na fase na infância, na adolescência, que a criança tem que experienciar. Óbvio que você pode, não precisa soltar e deixar viver tudo, coisas absurdas, mas eu acho que ela ter contato com diferentes cabeças, jeitos de pensar, e você explicando, eu tento fazer isso com meu filho como pai, como funciona, você falou de educação financeira. Na minha opinião, a grande maioria das escolas não ensina finanças do jeito que deveria. Aqui no G4 eu aprendi, estou aqui desde 2020, fui mudando minha aula nesses 6 anos completamente. Hoje eu ensino de um jeito totalmente prático. Eu chego no DRE, faço um exercício e mostro para as pessoas, 95% da classe erra esse exercício, agora a gente vai fazer, prestem atenção, para entender um DRE. Mesma coisa com fluxo de caixa, mesma coisa com balanço. Então, assim, eu vou na prática. Nada de teoria, aquelas coisas que a gente... Pelo menos as aulas de finanças que eu tive, eu queria dormir na aula, porque o professor falava umas frases que eu boiava, não entendia nada e, cara, não aprendi. E a mesma coisa acho que vale para o filho, para o jeito didático de ensinar. O processo de ensino, o próprio G4 é prova disso, está passando por uma revolução. A gente precisa ensinar do jeito que realmente interessa, que as pessoas guardem, prestem atenção, cative-as, né? Então, eu acho que, cara, pai e mãe também tem um papel de ensinar. E a gente tem que dormir pensando, né? Como que a gente ensina de uma forma saudável os nossos filhos. Não é nem blindando em um extremo e nem também expondo a todos os riscos que a sociedade atual tem. É um meio termo. Então você tem que deixar ela viver situações, você traz ela numa conversa e aí você explica, você digere junto com ela o que foi aprendido daquilo. E também cobrança, ao longo do caminho, também não é extremismo, cobrar o extremo, porque senão você gera uma criança perfeccionista, que vai ter todos os problemas que a gente sabe, e nem também não cobrar nada e tudo tá bom, bater palma para tudo, porque daí vira uma criança folgada e mimada. Sim. Então, eu sou dessa teoria, nunca vou para os extremos, eu acho que o bom senso, um pouquinho de cada lado, é o segredo na grande maioria das situações. É o equilíbrio, a linha do meio, né? Uhum. É isso. Nossa, eu queria falar, mas eu vou parar, senão o João vai me matar. Gente, Gu, muito obrigado. Foi o primeiro de muitos. Eu espero que você volte, que a gente possa dividir. Eu tenho certeza que um monte de gente... eu vou deixar marcado o Instagram, a empresa, a gente manda tudo. E assim...
Foi um prazer, de verdade. Assim, hoje eu passei um dia assim feliz, porque eu tive um meu amigo aqui do meu lado que eu não tinha há muito tempo e a gente conversou de A a Z, né? Gratidão, Gu. Muito obrigado, viu? Ju, obrigado eu. Aguardo o próximo convite, vou vir com prazer. O tempo ficou curto no fim, né? Mas é sempre um prazer. Você sabe que eu amo muito a sua família inteira. Seu marido, o marido dela é nota 1000, gente, quem não conhece. Os filhos, uns amores. Eu conheço desde pequeno. Esse dia viu uma foto do dia, eu falei, caraca, o tamanho que ele tá. Então, assim, prazer. Quem quiser, posso passar minha rede social, hein? Pode, fala. Quem quiser, meu Instagram é Gu Freitas Martins. Tudo junto, Gu Freitas Martins. E, cara, pode mandar pergunta, dúvidas, se quiser falar lá, super acessível. Olha, quer levar tua empresa para 10 zeros a mais? Algumas vírgulas, chama o Gu. E outra coisa, eu já chamei o Luiz algumas 1000 vezes para vir, mas ele não é o cara que quer dar a cara aqui. Quem sabe o Gustavo vindo, ele vem, né? Porra, tô dentro. A hora que ele quiser. Que a gente daí vai pegar fogo, né? Porque daí a gente tem história para contar. Obrigado, Gu. Boa, valeu, Ju. Beijo. Um beijo.